tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu quero inicialmente agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando. Espero que vocês aproveitem muito bem essa tarde. Muito obrigado mesmo pela participação de cada um. É com muita alegria que estamos aqui nessa tarde de quarta-feira, 20 de julho de 2022, para falar de um assunto tão importante que é o esporte na vida da pessoa com deficiência. Essa live está sendo realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Americana, em parceria com a Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos e a Associação Comercial e Industrial de Americana, a CIA. O projeto de apresentação dessas palestras foi iniciado em junho, com o objetivo de propagar informações sobre as questões dos direitos da pessoa com deficiência. Gostaria de informar a todos que o evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal do YouTube do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui do município de Americana. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Mário, sou conselheiro municipal do segmento Governo, representante da Secretaria de Saúde e sou funcionário público de Americana desde 2007. Trabalho no Conselho Municipal de Saúde e vou me descrever. Eu sou branco, cabelo grisalho, olhos azuis, estou nesse momento usando uma camisa preta e um fone de ouvido da cor branca. Atrás de mim tem também uma parede na cor branca. Gostaria de agradecer o nosso intérprete de Libras, Murilo, por estar conosco nessa tarde, trazendo acessibilidade à nossa live. E vou descrevê-lo. O Murilo é um garoto ainda de 14 anos de idade, bem garoto ainda, Muito obrigado mesmo por estar conosco. O Murilo está usando uma camiseta preta, ele é branco, cabelos preto também, e ao fundo está a minha imagem, Eu estou aqui atrás dele, porque a gente está na mesma sala. Também gostaria de agradecer a tradutora Valquíria Fabiani, que ela é pedagoga, tem proficiência em Libras, trabalha na Prefeitura de Campinas, atua na comunidade surda e também é membro da Associação dos Surdos e Intérpretes de Americana e Região. Ela está online conosco e provavelmente vai fazer a segunda parte enquanto o Murilo descansa. Agora que me apresentei neste momento, gostaria de dar início de forma oficial à nossa live de hoje e gostaria de registrar a presença da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, senhora Juliane Ellen Munhoz Fernandes. Sabemos, Juliane, que a sua agenda de trabalho é bem extensa e por isso é uma alegria para todos nós contarmos com sua presença. Para quem eu passo a palavra agora, nesse momento, para a sua apresentação. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estou muito alegre de participar com vocês nesta tarde de uma palestra com um tema tão importante. Vou me descrever primeiro, sou uma mulher grande, de cabelo preto, comprido, cor da pele bem branca, estou com um vestido estampado de vermelho, uma parede branca ao fundo e um ventilador que está na parede. E eu estou muito alegre de estar participando aqui com vocês nessa tarde. Tenho um compromisso logo em seguida agora na prefeitura, mas eu não poderia deixar de aparecer e a exaltar essa iniciativa do Conselho, dizendo que eu estou muito feliz e contente pela participação de vocês, enquanto sociedade, poder público, de estar nos ajudando, nos apoiando, fiscalizando, tendo esse trabalho tão importante enquanto Conselho, trabalhando junto com a organização civil, com a prefeitura, poder público, trazendo aí para a gente a maior amplidão nos temas de assuntos tão relevantes para a pessoa com deficiência. Queria dizer também que eu apoio essa proposta de vocês, acho muito legal, muito válida, e quero também aqui parabenizar a presidente, que é uma paratleta,
que está aí, né, representando todo o conselho, né, nesse tema tão importante. E apoiar a diversidade de palestras dos assuntos, porque eu não estive presente, mas estive acompanhando a diversidade dos assuntos. Dizer que este conselho está trabalhando, eu vejo incansavelmente as ações de vocês, mesmo não estando acompanhando muito de perto por conta da agenda, do horário, mas dizer que nós estamos acompanhando o trabalho de vocês, dizer que a gente está contente e que venha muito mais. Como diz o Chico, faço parte de um governo inteligente e humano, que tá bom, mas a gente quer melhorar. E é isso aí. Então, que vocês consigam cada vez mais trazer temas importantes e relevantes para que a gente consiga ampliar a nossa visão em relação aos direitos, deveres, a todos os temas inerentes à pessoa com deficiência. Quero desejar a todos um excelente aprendizado, que eu não conheço, estou vendo aqui o rostinho do senhor que vai apresentar essa palestra, desejar boa sorte pela palestra e a todos um aprendizado, que vocês consigam construir aí dentro do coração, da mente de vocês, o que for melhor extraído dessa palestra e que vocês consigam alcançar o resultado desejado. Sinto que estou, assim, realmente feliz de ver um conselho participativo, um conselho que exerce uma função muito bacana, dizer que a Secretaria de Assistência Social está com as portas abertas, os braços abertos para atendê-los e para a gente conversar sobre questões que, às vezes, num primeiro momento, a gente não consegue resolver todas, mas escutar já é um bom começo. A gente escuta e começa a trabalhar nessas questões no nosso dia a dia. E em tudo que a gente vai conversando e construindo, a gente vai colocando, né, em prática o que a gente conversou, o que a gente aprendeu, o que a gente tem a necessidade. Então, eu acho muito válido isso. Então, que Deus abençoe todos vocês, que vocês continuem assim, dando exemplo aí e com parcerias belas. Também agradecer a CIA por essa parceria, de ter abraçado este projeto, esse trabalho, ao Mário, que esteve aqui falando comigo essa semana, e a todos que estão me ouvindo. Também gostaria de agradecer a Maíne, que é a nossa técnica responsável aqui da Secretaria de Assistência Social, que também está responsável por esta pasta, que é sobre a pessoa com deficiência, os direitos da pessoa com deficiência, e dizer que todos nós formamos um grupo que podemos muito mais. Sozinhos, é muito difícil a gente conseguir e conquistar alguma coisa, mas juntando as nossas forças, a gente vai muito além. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. Juliane, muito obrigado. E só questão de informação também a todos, a nossa palestrante de hoje vai ser a Leandra Pivetta. Ela é graduada em Educação Física pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep. Ela tem 3 pós-graduações em Fisiologia do Esforço de Treinamento, Deficiência Física e Formação Desportiva. Ela é também técnica desportiva nível 3. Ela falará sobre a importância do esporte na vida com pessoa com deficiência. Boa tarde, Leandra. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Quero agradecer já de início o convite, né, do Mário, da Mari e também da secretária Juliane. Quero dar meus parabéns para essa iniciativa de vocês. Eu acho que é algo que vem somar muito, né, nessa questão do público com a pessoa com deficiência. Isso é muito válido. E em nome de toda a minha equipe, né, da SB Atletismo, hoje eu estou aqui representando uma equipe, então eu agradeço de coração esse convite de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Mário, eu preciso pedir para você, para a Mari, para a palestrante, com licença, gostaria muito de acompanhar, depois com certeza eu vou querer assistir, vai ficar gravado, né, gente? Está gravado as palestras? Sim. Isso, importantíssimo. E depois eu vou dar uma olhada, com certeza. Eu preciso me arriscar muito e sair fazendo exercício físico. Confesso que estou parada. Todo dia eu quero criar coragem, está difícil. Eu preciso me espelhar na Mari, na nossa palestrante e seguir firme. Mas é isso aí, gente. Um dia a gente começa, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Juliane, pela participação. Só passando aí também, descrevendo, né, como eu estou. Eu me chamo Leandra, eu tenho a pele branca, olhos verdes, estou com uma camiseta azul da SB Atletismo, representando a nossa equipe.
calça jeans, e ao fundo também uma parede branca. Meus cabelos são claros e estão amarrados. Obrigado, Leandra. Agora eu gostaria de estar passando para a apresentação, né, que também está presente, a nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a conselheira municipal Maria José Gonçalves Almeida, a Mari, que é representante do segmento Pessoas com Deficiência e é a nossa presidente. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os presentes, a todos que estão nessa live, a todos os nossos convidados que aceitaram o nosso convite para hoje participar de uma live tão importante como essa, que é para falar sobre o esporte na vida da pessoa com deficiência. E antes de passar, né, para a nossa palestrante, eu gostaria de fazer uma audiodescrição de mim. Eu sou uma mulher de estatura baixa, eu tenho a pele clara, os cabelos na altura do ombro, estou usando uma blusa assim de cor verde-limão, com os ombros assim, né, para fora. E ao fundo eu também tenho uma parede branca. É isso. Agora eu quero passar para a Leandra, só que já passar para ela com uma pergunta, Lê. Mês passado, a SB Atletismo, ela completou 10 anos de existência no município de Santa Bárbara do Oeste. Aí eu gostaria de perguntar para a Leandra, né, como começou tudo isso, quem foi o idealizador desse projeto, como tudo se iniciou. Então, né, Mari? Dia 23 de junho, a gente completou 10 anos da fundação. É uma associação sem fins lucrativos, ela fica em Santa Bárbara do Oeste e atende atletas do atletismo e do atletismo com deficiência, atletismo paralímpico, né? Esse projeto iniciou lá em 2009, nós somos em 2 treinadores em Santa Bárbara, a gente trabalhava com atletismo. Eu fui atleta do atletismo, eu corria provas de longa distância, e desde a minha formação eu comecei a ajudar o técnico Carlos Alberto Saqueto, que também está aí na live, né? Ele está lá direto do Comitê Paralímpico Brasileiro, está tendo o Campeonato Brasileiro Sub-20, ele está com uma atleta nossa lá nesse momento. E começou com uma ideia dele, em 2009. A gente foi para os Jogos Regionais com apenas um atleta, que também ele é deficiente visual e vereador em Santa Bárbara do Oeste, o Joey Fornazari. E a gente foi com apenas ele, né, um guia, que foi o Douglas Passarim. E já de imediato a gente conseguiu 3 medalhas com o Joey. Logo em seguida, em 2010, a Mari e mais alguns deficientes foram até o gabinete do vereador e até então nosso atleta. Foram uma reunião com outro assunto, sem ser esporte, e o Joey acabou falando, né, desse projeto do Saqueto de formar uma equipe paralímpica para Santa Bárbara. E de repente apareceu lá uns 10 atletas com deficiência lá na pista do Centro Social Urbano. E para a gente foi um baita susto, porque pegou todo mundo de surpresa. E a partir daí começou a crescer, né? Um foi falando do outro, os demais deficientes começaram a perceber os benefícios, a mudança dos amigos ali treinando com a gente. E cada ano foi aparecendo uma pessoa nova. E hoje a gente tem uma equipe muito grande. Em 2012 a gente fez a documentação, fundou realmente a SB Atletismo. A gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Esportes. Quero aqui até já agradecer os nossos secretários também, Vinícius Furlan, a Cristina, do Fundo Social, também de Santa Bárbara do Oeste, que tem nos apoiado de uma maneira, assim, muito grande. E a Tânia Mara, secretária de Educação, que também tem um projeto muito bonito com a gente lá em Santa Bárbara. E aí começou. Começou a crescer essa equipe. Obrigada, Leandra. Pessoal, eu gostaria só de registrar aqui também a presença do secretário de Gestão e Convênios, o Vinícius Zapia
Zerbeto. Boa tarde, Vinícius. Registrar também a presença da conselheira municipal Maine, da Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos, a conselheira vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Dorilei. Obrigado, Dorilei, por estar assistindo conosco. Registrar também a presença da Rosa, conselheira municipal, representante da Secretaria de Esportes de Americana. Muito obrigado pela participação de todos. A Leandra está à disposição de vocês. Se quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade. Aproveitando enquanto não tenho perguntas, posso estar continuando falando um pouquinho do esporte? Sim, com certeza. Então, o esporte paralímpico, ele surgiu já há muito tempo, né? Começou lá em 1944, com algumas modalidades, com o tiro ao alvo, o arco e flecha, tênis de mesa e o lançamento de dardo. As primeiras competições foi interessante, ele surgiu como? Na verdade, foi um médico alemão, ele começou a introduzir o esporte na reabilitação dessas pessoas que tiveram lesão medular, tiveram algum tipo de lesão durante a guerra. Então, ele começou a perceber que a recuperação era muito melhor e começou a introduzir o esporte, né? Fazendo algumas adaptações de acordo com a deficiência deles ali naquele momento. Aí, alguns anos depois, já tivemos a primeira competição entre 2 hospitais, em 1948. E o esporte mesmo, os Jogos Paralímpicos, ele surgiu no mundo em 1964. Foi a denominação Jogos Olímpicos, né? Porque antes eram os Jogos de Stockton-Mandeville. Então, foi assim, uma coisa bem gradual, foi crescendo no mundo todo, né? E hoje no Brasil também está muito forte essa questão de esporte para pessoas com deficiência. Aqui no Brasil, iniciou em 1958. Em 1960, o atletismo já era uma modalidade muito forte em relação ao esporte mundial. O Brasil hoje é uma potência, né, no esporte paralímpico. E foi crescendo. Você falou na questão da minha graduação, a gente teve uma sementinha aí plantada durante a nossa graduação. Quero até mandar um abraço para a nossa professora Eline Porto, que foi a nossa professora na Unimep, Piracicaba. E ela que estava dando essa matéria de esportes adaptados, né, voltado para pessoas com deficiência. Então, aí surgiu essa iniciativa do treinador Saqueto, do técnico Saqueto, da gente começar a montar e trabalhar isso em Santa Bárbara. E começamos, né? Montamos a equipe, fomos para jogos regionais. A Mari foi no evento no pré-olímpico lá no Rio 2016. A Mari que foi uma das nossas primeiras atletas, né? Ela que está aí representando o Conselho de Americana hoje. 2016 a gente foi com ela para o Rio. Ela é a recordista brasileira na classe dela. Recordista brasileira no lançamento de dardo. Ela ficou a 3 centímetros do recorde mundial. O deficiente, ele é assim, como ele compete no meio esportivo? Ele é feito eles equiparam as deficiências da pessoa. Para quê? Para que seja uma competição justa. Então, eles passam por uma avaliação, a gente fala que ele tem uma classe funcional, e daí ele leva essa classe para a vida toda, a não ser que seja uma deficiência que tenha alguma melhora ou piora. Mas, se não, é uma classe que ele leva para a vida toda, vamos dizer assim. Então, a Mari, a gente tem competição de pista e campo. Então, em inglês, eles usam track e field. Então, a Mari faz competição de arremesso de peso, lançamento de disco e lançamento de dardo. Então, ela usa a sigla F de field, que é campo, classe 53. Tá? Então, de acordo com a deficiência dela, ela compete na classe 53. E cada um dos nossos alunos, eles têm uma classe. O lesado medular compete em cadeira, ele é 50, da classe 50, 51, 52, 53, 54.
Então, de acordo com a deficiência, de acordo com o que a pessoa tem de funcionalidade, é a classe que ele recebe para estar competindo. Ô, Leandra, se você me permite uma pergunta, aliás, uma questão que eu tinha separado aqui para fazer para você é justamente de onde surgiu a ideia de você trabalhar com o público deficiente e o que te levou, mesmo já formada, mesmo já estando atuando, você entrar numa faculdade e cursar especialização em deficiência física. Então, isso era uma curiosidade minha que você já adiantou, que foi um incentivo até de um professor seu, de uma professora. E também uma outra pergunta que está inserido nessa questão da adaptação que você falou, como a gente tem que, até por conta da legislação, a gente tem que levar em consideração a importância de estar ofertando acessibilidade no esporte também, né, para a pessoa com deficiência. E a gente sabe que algumas modalidades de alguns esportes foram adaptados. Como você falou, alguns são adaptados para que eles possam competir dentro das suas adaptações e das suas qualificações. Nas modalidades que você trabalha, no seu trabalho do dia a dia, por exemplo, no atletismo, as regras são as mesmas? Há uma mudança das regras para que o deficiente seja adaptado de acordo com a classificação dessa deficiência, de acordo com o grau de deficiência ou não? Há uma diferenciação entre atletas de deficientes físicos, visuais ou intelectuais? As regras mudam de acordo com que tipo de deficiência? Você pode falar um pouco sobre isso para a gente? Sim, sim. Primeiro, vamos lá, na questão das minhas especializações, né? Como eu fui atleta, então o meu alvo sempre era educação física. Aí eu fiz a minha graduação. Logo em seguida, alguns anos depois, a gente começou a trabalhar com esporte paralímpico. Então, eu sempre pensei assim, eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar capacitada para trabalhar no que eu escolhi. Então, eu fiz a formação desportiva, que seria o quê? O trabalho de iniciação ao esporte, né? Como uma criança, quando ela chega até mim, como eu devo trabalhar, ou até mesmo um atleta ou um paralímpico já com uma certa idade, ele vai fazer uma iniciação esportiva. Ele já não vai chegar lá e já eu vou colocar na equipe principal. Então, isso me dava um caminho, né? Como eu tinha que fazer. Em seguida, a gente já estava com o público trabalhando com essa equipe paralímpica, então eu fui me especializar em deficiência física, justamente para poder entender isso aí. Como que era, como que eu tinha que tratar esse público, o que mudava, o que eu aprendi em relação ao treinamento, o que mudava em relação ao deficiente físico ou visual ou intelectual. Então, eu parti também para essa área. E a minha última especialização, que eu terminei em 2018, que foi a fisiologia do esforço no treinamento, né? Isso engloba qualquer tipo de público, seja com ou sem deficiência. E, na verdade, o que eu vi, o que eu aprendi é que, no atletismo, a pessoa, o atleta, ele é um ser único, né? Então, o atletismo eu tenho que respeitar a individualidade de cada um, seja ele com ou sem deficiência. E é isso que eu amo muito no atletismo, é respeitar o ser, respeitar a individualidade de cada um. E no Paralímpico, principalmente, eu tenho que... Porque o treinamento, hoje em dia, eu vejo por aí, eles formam... O treinador, a maioria, não estou generalizando, mas eles passam treinamento para todo mundo igual, né? E o atletismo, não. Ele tem que ser individual, tem que ser para o Mário, ele tem que ser para a Mari. Não dá para mim fazer o mesmo treino para duas pessoas. E quando a gente foi para o Paralímpico, aí ficou muito mais nítido isso, né? A Mari, qual a deficiência da Mari? Como que eu vou colocar a Mari fazer um lançamento de dardo? É igual uma pessoa que é lesado medular? Então, a gente, assim, o desafio acaba sendo muito maior. Mas quando eu entendo essa individualidade, acaba ficando fácil. Em relação às regras que você perguntou, a regra ela não muda. Ela é tanto para o olímpico quanto para o paralímpico, ela é a mesma.
Por exemplo, uma saída de uma prova de velocidade, o atleta não pode queimar. O que tem são adaptações. Por exemplo, um amputado de membro superior. Dependendo da classe, ele pode colocar um suporte para que ele alcance para ficar de 4 apoios, porque ele não tem uma parte do membro. A questão do lançamento, por exemplo, alguns, ele tem uma deficiência um pouco maior, ele não tem a garra, porque eles arremessam a classe da Mário, por exemplo, eu vou usar ela que está presente com a gente. Tem alguns atletas que eles seguram numa barra, eles lançam sentados, porque são cadeirantes. Mas tem alguns que podem amarrar essa mão, porque ele não consegue nem segurar nessa barra. Então, ele não tem pegada, que a gente fala. Então, aquela classe, naquela prova, a organização permite eu estar fazendo uma amarra para que não solte daquele local, entendeu? Para dar uma fixação maior. Então, algumas classes, eles têm algumas adaptações, mas não mudança de regra. A regra para o esporte é o mesmo, entendeu? Tá certo, obrigado, Leandra. Alguém gostaria de estar fazendo alguma pergunta para a Leandra, para a nossa palestrante de hoje? Mário, só acrescentando o que a Leandra falou aí, até para vocês terem uma ideia, até o banquinho, porque assim, quando a gente faz a prova de campo, cada atleta, né, ele tem um banco específico. E até nisso eles pensaram, sabe? Porque eu não tenho uma perna e a perna que eu tenho, ela é bem curtinha. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma adaptação para que minha perna alcançasse aquele lugar de apoiar o pé. Então, até nisso, os nossos treinadores, eles pensam em banquinhos adaptados para cada deficiência. Então, isso é importante ressaltar. Obrigado, Mari. Essa necessidade de respeitar, né, as limitações de cada atleta, de cada pessoa, né, e adaptar as modalidades, adaptar os exercícios para cada um, isso é feito, eu gostaria de voltar a perguntar a Leandra, isso é feito de forma, você acompanha todas essas atividades, você acompanha individualmente cada atleta, ou isso é feito de uma forma coletiva? Gostaria de saber se há uma necessidade de um acompanhamento individual de cada um desses atletas, ou se é possível você ter uma equipe ao mesmo tempo, treinando ao mesmo tempo, com modalidades diferentes, inclusive. É possível isso? Como funciona? No nosso caso, Mari, a gente treina todos os dias, né, no período da tarde. O pessoal, a equipe chega mais ou menos todo mundo no mesmo horário, eu distribuo por setor, né, porque a pista ela tem setores. Arremesso, lançamentos, tem a parte de academia, tem o pessoal que compete em cadeiras de roda, tem o pessoal que vai para o lançamento, tem outros que vão fazer a parte de musculação. Eles chegam, eu distribuo cada um para o que vai fazer no dia, e aqueles que são os treinos específicos que a gente fala, que são aqueles treinos de qualidade, é o que a gente dá ênfase naquele dia. Normalmente, como tem eu, Saqueto, e tem algumas pessoas que nos ajudam ali durante o treinamento, o Ávila, que está sempre, um outro professor que está ali nos ajudando, durante essa parte principal do treinamento, né, que seria aquecimento, parte principal e desaquecimento. Então, durante aquele momento da parte principal, a gente tenta acompanhá-la naquele momento específico, tá? É difícil chocar um atleta com o outro, então a gente se distribui, por exemplo, o Saqueto sempre vai para a parte de campo, né? O momento em que o atleta está fazendo o tiro, ele está ali com o cronômetro, fazendo esse controle de tempo, se está dando dentro do tempo que ele pediu, se não está. Nesse momento eu já estou na academia com o pessoal fazendo o fortalecimento, então fica uma coisa assim muito dinâmica, só que de certa forma individual, porque a gente acompanha cada um naquele momento do treino específico. Então, aquecimento e desaquecimento, não, eles sabem o que é para fazer, né? O que a gente tem que ter sempre ali para estar ajudando é, por exemplo, o arremesso e lançamento. O banquinho, o atleta ele vai estar ali preso no banco, ele não vai ficar saindo
por mais que a gente tenha vários implementos, eu vou soltar lá, vou fazer 2, 3 lançamentos, não tem como o atleta ir buscar o implemento e voltar novamente para o banco, os que fazem sentados. Então, a gente tem que ter um professor ou algum estagiário, ou alguém nos ajudando nesse momento de buscar o implemento e trazer para o atleta. Né? E aí fazer as correções, o que ele está fazendo de errado naquele momento, se ele está abrindo muito durante o lançamento, se ele não está cumprindo as regras como você me perguntou, entendeu? Se está sendo válido ou não. Então, a gente faz esse acompanhamento. Os atletas, o que a Mari estava falando em questão de bancos, tanto os banquinhos de arremesso quanto as cadeiras, elas são feitas sob medida para o atleta. O que tem são as regras que você falou no começo, por exemplo, o banco de arremesso, ele não pode ser mais alto que 75 centímetros. Ele tem essas características, o mínimo 30 por 30, que é o assento onde ele está. A partir disso, eu posso fazer um pouquinho maior. Essa barra que o atleta segura, né? Porque ele segura com uma mão e faz o arremesso com a outra. Então, essa barra, ela tem que ser uma barra fixa, não pode ser flexível, porque daí o atleta pega a impulsão. Então, a regra para todos é a mesma. Só que o que eu faço é um banquinho adaptado de acordo com o atleta que vai usar. As cadeiras de competição, as cadeiras triciclos, elas têm... No Brasil, hoje, a gente tem umas cadeiras boas, né? São muito caras. Eu acho que não só de competição, mas todo o material que a pessoa com deficiência usa é muito caro ainda, né? Uma cadeira aí motorizada é muito caro. E essa cadeira de competição, para você ter uma ideia, hoje a melhor que tem no Brasil, fabricada no Brasil, está em torno de 35 a 40 mil reais. Essa cadeira ela é feita sob medida para o atleta. Então, como eles fazem? A largura de quadril, o comprimento de pernas, quanto o cara tem a envergadura. Então, é feito assim específico para o atleta. É claro que quando a gente não tem opção, então daí você confecciona, você pede para fazer uma cadeira que seja de uso comum, mas não é o ideal. Né? O ideal é você fazer que aquela cadeira seja um prolongamento do corpo do atleta. Então tem que ser específica para ele. Tá certo. Mais alguém? Deixa eu olhar aqui no chat se tem algum... O Vinícius, o secretário. Boa tarde a todos. Me desculpem, mas meu computador não está conectando vídeo e áudio. Obrigado, Vinícius, pela participação. Se quiser fazer alguma pergunta aqui, fique à vontade. Estaremos olhando pelo chat também. A Graziele Rezende, registrar presença, nossa secretária de esporte. Parabéns pela iniciativa, estou sem áudio e vídeo, mas estou acompanhando. Também gostaria de pedir a Gisele que se tiver alguma pergunta, que fique à vontade, tá? Mari, falando mais um pouquinho, aproveitando aí enquanto eles estão formulando as perguntas, a nossa equipe hoje tem uma equipe bem completa. E todo mundo, assim, trabalha de uma maneira, como que eu vou dizer, todo mundo, assim, é parceiro. Então, hoje a gente tem, né, os 2 treinadores, nós temos fisioterapeutas, temos médico, temos todo um pessoal, um apoio por trás de toda a equipe, e tudo de uma maneira voluntária. Assim, quando a gente começa a envolver com esse público nosso, com esses atletas nossos, na verdade a gente se torna, assim, uma família, porque a gente começa a aprender muito com eles, né? A gente começa a ver... eu, por exemplo, antes de eu ter contato com a nossa equipe, eu não percebia, por exemplo, o quanto é difícil uma calçada irregular para um cadeirante passar. Detalhes, assim, que no dia a dia, para a gente que não tem deficiência, passa despercebido. Então, daí, convivendo com esse público nosso, a gente começou a ter essa sensibilidade, né, de perceber, de ver a questão do banheiro adaptado, todos esses detalhes que são necessários para a pessoa com deficiência, né? E o esporte, quando a gente começou a trabalhar isso, a primeira coisa que nós percebemos na nossa equipe foi essa questão de ajudar o próximo, de ser solidário, de ser prestativo, e isso no geral, desde a nossa equipe de base, as crianças,
né? O Murilo, ele faz parte da nossa equipe de base, né? Ele compete nas provas aí de arremesso, lançamento, já fez marcha, ele fez um pouco de tudo. E hoje está jogando basquete por Americana no Flamengo, a secretária de esportes aí presente. Então, ele é atleta hoje também aqui do Flamengo de basquete, além de ser o nosso intérprete também. Então, até isso chamou a atenção, né, dele aprender Libras para estar, assim, a gente não tem nenhum atleta ainda surdo, mas ele, se aparecer, a gente já tem um aí que consegue fazer essa comunicação. Eu achei interessante tudo isso. Mobilizou uma equipe para a gente trabalhar, assim, conquistar o bem-estar de todos, entendeu? Isso mobilizou todo mundo. E o esporte, igual eu falei, ele começou lá atrás de uma maneira de reabilitação. E depois foi trabalhando, pensando em qualidade de vida. Né? Eu acho que todos que praticam alguma atividade esportiva, seja ela competitiva ou não, eles começam a ganhar autonomia no seu dia a dia. Então, melhora quando ele vai transpor da sua cadeira de rodas para a cama ou para a cadeira de banho, melhora muito a autoestima, né? Aumenta o ciclo de amizades. As pessoas normalmente ficavam em casas, sem contato, sem fazer amizades. Hoje a gente percebe que eles são muito entrosados. A gente marca para passear junto, melhora muito, né? O esporte melhora muito a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Maravilha, Leandra. Mais alguém? Alguma pergunta? Mari? Mari, que convive bastante com a Leandra. Ô, Leandra, eu gostaria de saber, embora eu já saiba, né, mas quem está presente não sabe ainda, como que é realizado esse trabalho com os atletas paralímpicos? Então, esse trabalho nosso é realizado lá no Centro Social Urbano, de segunda a sábado. Sábado a gente tem somente os atletas que competem em cadeiras, né? Então a gente vai para um outro local. Mas segunda a sexta, na pista do Centro Social Urbano, a partir das 2h30 nós estamos lá já. Até faço um convite, caso alguém se interesse, pode estar nos procurando. E esse trabalho, ele é realizado no intuito da gente ter uma equipe realmente competitiva. Hoje nós temos atletas aí que competem em jogos regionais, jogos abertos, meeting do Comitê Paralímpico, o Open Internacional. Então a gente tem assim vários atletas que estão hoje ranqueados entre os melhores do país. Não são assim, eles são bastante competitivos. E são pessoas que veio com a gente já, que está aí há 10 anos praticamente. Tem os mais novos, né? Mas é uma equipe assim voltada realmente para treinamento esportivo. A SB Atletismo, igual eu disse, é uma associação esportiva que trabalha com atletismo e que tem essa parceria com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Educação. Uma coisa que nós começamos aí um pouquinho antes da pandemia, foi também uma ideia nossa, só que o secretário de Esportes e a secretária de Educação abraçou essa ideia de uma forma assim muito muito grandiosa, vamos dizer assim. E antes da pandemia, a gente começou a trabalhar com os alunos da rede municipal de Santa Bárbara do Oeste, os alunos que tenham deficiência. Então, antes da pandemia, a gente estava atendendo 70 crianças da rede municipal que tem uma deficiência física, visual ou intelectual. Era um trabalho assim bem promissor na nossa região. Pela minha experiência, eu acredito que nenhum município na região tem esse trabalho e a gente está realizando até hoje. É um trabalho assim que a Secretaria da Educação busca essas crianças no período contrário de aula. Os que são do colégio das escolas integrais, eles saem num período à tarde e daí levam para a gente lá no Centro Social Urbano e depois volta para a escola. E, em contrapartida, a Secretaria de Esportes, né, leva essas crianças para estar competindo. E o objetivo é a gente tá colocando eles lá com uma certa idade, com seus 14 anos, inserindo ele na nossa equipe principal. Então, o diferencial dessas crianças, igual eu disse, lá em 2009, quando a Mari, com seus amigos com deficiência, chegou com a gente, eles já tinham uma certa idade.
E essas crianças, elas estão tendo a oportunidade de começar o esporte já na infância. Então, são crianças de 6, 7 anos que têm uma deficiência e já está começando de uma maneira precoce no esporte. Pensando, né, em todo esse bem-estar que o esporte vai proporcioná-los, mas também o intuito é a gente detectar aí novos talentos para a nossa equipe. Obrigada, Leandra. Eu gostaria também de fazer uma pergunta, Leandra, em relação às dificuldades que você encontra na realização do seu trabalho. Então, gostaria de citar aqui, inclusive, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto, né, da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, e ela diz que a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo garantido-lhe todo esse acesso ao esporte, né, e à cultura. Pela sua experiência, pelo seu trabalho, você é funcionária pública, você acabou de falar que tanto a Secretaria de Esporte quanto a Secretaria de Educação abraçaram a causa, né, do deficiente em Santa Bárbara. Eu gostaria de saber como que você vê hoje, de um modo geral, essa lei sendo respeitada, o portador de deficiência tendo seus direitos garantidos. Isso tem melhorado a cada dia, tem evoluído, os municípios, de uma forma geral, do país inteiro, têm se preocupado mais com essa questão do deficiente. Como que você tem visto isso? Olha, eu acho que tem melhorado muito, né? Muito mesmo. A começar com essa questão de locais públicos, prédios públicos, terem que ter essas adaptações, né? Antigamente não tinha nada sobre, então era difícil até você, vou dizer, nem pedir ou exigir, mas era uma necessidade realmente, né? De você chegar, por exemplo, num local e ter um acesso, ter uma rampa de acesso, não ter somente escadas ou degrau. Então, hoje eu acho que já melhorou muito, mas ainda a gente está muito longe do ideal. Esse pessoal, assim, eles precisam ter realmente o direito de ir e vir, serem melhor vistos, né? Muitos deficientes gostariam de estar trabalhando, até mesmo, né, treinando, trabalhando, ter uma vida comum como nós. Porque, na verdade, assim, a deficiência, eu acho que na verdade, todo mundo tem um tipo de deficiência. Eles têm deficiência física, visual, intelectual, mas a gente também tem né, um outro tipo de deficiência, vamos dizer assim. Só que a gente não precisa de uma adaptação. E eles, sim. Eu acho assim, melhorou, mas ainda precisa muito a ser feito. O interessante, Mário, que os nossos atletas, né? Eu tenho deficiente que tem a deficiência congênita e tem a deficiência adquirida. Quando eu me preocupo nessa questão do deficiente, hoje eu não tenho nenhuma, mas pode ser que amanhã aconteça alguma coisa comigo e eu seja uma deficiente também. Por quê? Muitos dos nossos atletas, alguns teve lesão medular por uma queda muito alta, uma altura muito alta, acidente automobilístico. Eu tenho um que ele estava numa moto, o carro bateu, ele ficou com uma lesão medular. Eu tenho uma menina que aos 13 anos foi atropelada e ela teve uma amputação de perna, uma altura muito alta do membro inferior. Então eram pessoas que eram normais e hoje são deficientes. Até mesmo a questão do idoso, né? O idoso com uma certa idade, ele precisa de adaptações, então ele se torna um deficiente também, ao meu ver. Ele precisa de adaptações no banheiro, ele precisa de barra, ele precisa de... Então, nós, enquanto pessoas, a gente tem que pensar nisso, porque hoje estamos bem, amanhã pode ser a gente quem precise. Até mesmo por conta da idade. Pode ser que lá, aos meus 70, 80 anos, espero chegar lá, eu precisa também de alguma adaptação e que os locais tenham essa comodidade para mim, vamos dizer assim. Esses atletas que você acompanha, você falou que tem tanto aqueles que são deficientes adquiridos, né? Aqueles que já nasceram com a deficiência. Existe alguma
diferença no treinamento? Existe alguma dificuldade maior para o deficiente que adquire a deficiência? Por exemplo, ele tem uma dificuldade maior por conta de afetar o psicológico, por conta, às vezes, da falta de um apoio familiar. Isso influencia no desenvolvimento da vida do atleta? Quando é uma deficiência adquirida no meio da vida, por exemplo, a pessoa tem uma vida normal, de repente é interrompida por um acidente de trânsito, né? E aí passa a ser um cadeirante. Há uma diferença entre um cadeirante desta forma, como a Mari, por exemplo, que já tem há mais tempo, que já tem um psicológico bem tranquilo quanto a isso, que já aceita a deficiência e vive uma vida relativamente normal dentro das suas possibilidades. Sim, tem muita diferença entre o deficiente congênito, que é o que nasceu com a deficiência, e o deficiente adquirido, que é o que ficou com a deficiência, o que teve a lesão. O congênito, ele, igual você falou, ele já, assim, ele não teve aquela experiência, por exemplo, de andar, então ele não tem essa questão com ele de, eu tenho depressão, eu não me aceito, eu não... Não, ele desde que nasceu, ele tem aquela deficiência e ele se vê ali, ele é mais, vamos dizer, de boa, né? A pessoa que adquiriu a deficiência, ele tinha uma vida normal, ele trabalhava, ele estudava, ele era casado, ele tem filhos, e daí ele se torna deficiente e está numa cadeira. Aí, assim, primeira coisa, interfere no trabalho, né? Esse cara talvez não vai conseguir mais trabalhar, esse cara talvez não vai ter, essa pessoa não vai ter a mesma renda. Se for homem, pior ainda, porque talvez ele não vai proporcionar. O homem, ele apesar da mulher trabalhar hoje também de igual, mas o homem é visto como o provedor da casa. E muitas das vezes ele na cadeira, ele tem todo aquele processo de aceitação, né? 95% dos casais, quando um se torna deficiente, eles se separam, o outro não consegue conviver com aquela situação da pessoa estar numa cadeira, da pessoa estar usando uma fralda, da pessoa ter que usar sonda, né? Então mexe completamente com a vida da pessoa. De repente ele era uma pessoa normal e hoje ele está nessa situação. Então a primeira coisa é depressão. Olha, não ando mais, eu perdi meu cônjuge, talvez os filhos tenham uma aceitação, mas o restante da família não. Aí ele começa a sair, ele vê as dificuldades na rua, questão de buraco, tudo é difícil daí, né? Então aí entra, a primeira coisa é depressão. E se a pessoa não tiver alguém que por trás, ele vai se afundar cada vez mais. E o esporte tem esse papel. O esporte traz essa autonomia, né? Hoje, o esporte olímpico em relação ao paralímpico, o paralímpico é muito, assim, não vou dizer mais fácil, só que tem muito mais chance de ele ser um atleta realmente de ponta e ele fazer parte do projeto do Bolsa Atleta, ele viajar o mundo todo por ele ser um atleta. Essa questão de treinar, principalmente na cadeira triciclo, aquilo te dá uma autonomia de novo. Você volta a andar, você chega numa velocidade, aquilo te dá prazer, você dorme melhor, tudo começa a funcionar melhor, né? As liberações de hormônios, de prazer, de bem-estar. Então, começa a mudar tudo isso que a pessoa perdeu após o acidente. Obrigado, Leandra. Mais alguém fazer alguma pergunta? Estou vendo umas carinhas aí, estou esperando as perguntas. Estela, Rosa. Eu só gostaria mais, Leandra, de perguntar mais em relação a você, a técnica Leandra, funcionária pública, né, que tem todo esse trabalho com esses deficientes, e você, lógico, recebe, tem seu salário, mas com certeza você deve ter muitos momentos de que você é voluntária também, né? Além desse trabalho como técnica lá, como funcionária pública, você também tem algum outro trabalho como voluntária que você faz com alguns atletas? Você faz algum atendimento em particular com algum deles que precisou de
um apoio um pouco maior, às vezes até por falta de subsídios, né, para estar se mantendo, para estar participando de uma equipe. E já emendando, em relação a esses atletas, essa equipe, da sua equipe, né, eles têm apoio na questão de alimentação, transporte, subsídio para inscrição em campeonato, né? Esse tipo de apoio financeiro também você recebe? Ele é através de bolsa? Ele é através de doação? Como funciona? Então, quando a gente começou lá em 2009, eu era funcionária da Secretaria Municipal de Esportes. Depois, com o passar dos anos, eu acabei prestando um concurso e fui para a Secretaria de Educação, né? Hoje eu também dou aula em escola, sou professora na rede municipal. E durante vários anos, aí um longo período, a associação foi fundada em 2012. Então, de 2012 até 2018, praticamente ajudei aí o Saqueto com a equipe de uma forma voluntária, porque eu dava aula de manhã e à tarde eu ajudava ele nos treinamentos voluntariamente, porque eu não era mais funcionária da Secretaria de Esportes. E depois, com esse projeto, com essa parceria com a Secretaria de Educação e Esporte, eu acabei voltando a trabalhar, a prestar serviço lá para a Secretaria de Esportes, e agora com remuneração. Então, assim, foram muitos anos fazendo o que eu gosto de uma maneira voluntária. Igual eu disse, hoje a gente tem aí 2, 3 fisioterapeutas que foram alunos nossos, se formaram em fisioterapia e atende o nosso pessoal sem custo nenhum. Isso são todos eles, né? A grande maioria. Quanto à questão assim de ajuda, hoje a gente representa o município de Santa Bárbara em todas as competições oficiais seja do estado de São Paulo ou a nível nacional. A gente tem transporte, alimentação, estadia. Hoje os nossos atletas, eles contam com... O município de Santa Bárbara tem um projeto chamado Porta a Porta. São vans com elevador, com adaptações, e eles, não só no esporte, mas no dia a dia, na área de saúde, ou a pessoa com deficiência quer ir no shopping, eles ligam a agenda, e essa van vai, pegam eles em casa, deixa no local, depois volta a pegá-los para levar para casa. E é assim com treinamento. A gente tem uma van adaptada que fica à nossa disposição durante esse período de treinamento. Então, eles passam com horário agendado, pegando os nossos atletas e levando para o local de treinamento. E à tarde, a mesma coisa, eles voltam com a van adaptada para casa. Então, assim, a gente tem somente agradecer ali a Secretaria de Esportes por esse apoio, né? Sempre eles estão... A gente não consegue fazer nada sozinho. Se não for um grupo, cada um fazendo um pouquinho, a gente não consegue esses resultados tão expressivos aí com os nossos atletas. E por conviver muito com eles, né, ter essa proximidade, ter esse carinho por cada um deles, não tem como, né? Um liga e fala, olha, aconteceu tal coisa, dá para você me ajudar? A gente corre lá, pega o carro, vai ajudá-lo, vai na casa. Muitos deles moram sozinhos. A casa, na medida do possível, é adaptada. A gente tem chama o Wilson, acho que ele até está aí assistindo a live. Ele foi um mergulho, teve uma lesão na cervical e ele é tetraplégico. Ele mora sozinho. Ele tem poucos movimentos aí na mão, nos braços, e o cara consegue morar sozinho, né? Imagina, a gente é saudável e eu não dou conta. Agora imagina ele. Wilson Galvão? Isso, exatamente. Wilson, fique à vontade se você quiser participar conosco da sua experiência, tá? A própria Mari, né, com toda a deficiência dela de má formação, a Mari mora sozinho, realiza todas as atividades, cuida da casa, lava, passa a cozinha, vai ao banco, pega um ônibus. A Mari tem uma autonomia incrível, eu admiro assim a disponibilidade dela, né? Ela é bem esperta, vamos dizer assim. E no esporte, né, Leandra, como a gente estava falando hoje de manhã, o telefone, no esporte, quando você tem um atleta normal, ele se empenha muito, né, já pelo fato de ser atleta. E quando você tem um atleta deficiente, ele se empenha
10 vezes mais, né? Ele empenha muito mais do que o atleta normal, talvez até por uma questão de provar que ele é capaz, né? Eu acho que isso faz o deficiente já um vitorioso, né? Assim, tem algumas coisas que marcam a gente nessa questão da superação do atleta com deficiência. Tem muitas coisas assim, né, eu acredito que o Saqueto também, ele que está na live, mas teve algumas cenas que nós vivenciamos que marca muito. Então, a gente cresce muito no meio desse público, a gente amadurece muito. Então, assim, uma coisa que eu me recordo, o Joey, que é deficiente visual total, ele que é vereador em Santa Bárbara, nos Jogos de 2009, lá em Pirassununga, ele foi competir as provas, ele fez corrida, acho que 1.500, 100, 200, se eu não me engano. E num dado momento, parou um carro lá com a família toda. Chegou a mãe dele, a mulher, toda a família ali. A gente estava em Pirassununga. E ele começou a chorar e a gente não entendia por quê. Todo mundo se abraçando e chorando. E eu falei, nossa, o que aconteceu, né? E daí o Joey me falou que desde que tinha acontecido o acidente com ele, a mãe nunca mais tinha tido essa atitude de sair de casa, né? Porque a família sente, né? Então, quando o atleta está ali se superando, correndo, o cara ganhando uma medalha, a mãe, além de ter ido lá assistir o filho, então foi aquela coisa assim que, né? Olha, meu filho conseguiu, meu filho está se superando, meu filho está tendo essa autonomia. Então, no dia a dia, a gente vê em cada um deles isso, né? Esse ganho de autonomia, essa conquista. Quando um deles consegue um resultado expressivo, esperado, eles se dedicam tanto e conseguem. Então, para a gente é um prazer muito grande, assim, é uma coisa que não tem preço. É um amadurecimento muito grande para a gente, como pessoa. Tá certo. Obrigado. Mais alguém? Gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação da Valquíria, tá? Muito obrigado, Valquíria. Obrigado mesmo. Ela é tradutora de Libras. Agradecer ao Murilo, que esteve aqui presente também, tá? Na primeira parte da palestra. Mari, você quer fazer alguma pergunta? Ou a gente já estamos aí a quase uma hora de live, podemos partir para o encerramento? Ô, Mário, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Leandra. Na verdade, não é uma pergunta. Eu queria falar para ela o que ela diria, tipo, para alguma pessoa que nesse momento está assistindo ou que vai assistir essa live depois, que sofreu tinha uma vida normal e sofreu algum tipo de acidente e foi parar numa cadeira de rodas, enfim, tem alguma limitação hoje e acha que a vida acabou. O que você diria para essa pessoa, Leandra? Olha, eu diria que a nossa vida só acaba quando realmente a gente morre, né? Mesmo ali em cima de uma cama, eu sempre penso que enquanto a gente está vivo, tem chances, tem esperança. E, assim, o que eu diria é que a pessoa tem que procurar fazer uma readaptação da vida dela. O que eu fazia antes, talvez eu não possa fazer mais. Mas o que eu posso fazer após esse acidente ou após esse problema que aconteceu comigo, né? Existem inúmeras possibilidades aí, não só o atletismo, tem muito esporte adaptado, tem natação, tem vôlei, tem basquete, tem lutas, e é uma coisa assim que tem que conhecer, tem que sair de casa, a primeira coisa é ter atitude. Não, eu quero sair daqui, eu quero mudar, eu quero vivenciar algo novo. Eu conheci um casal há uns dias atrás, aqui de Americana, eu não vou falar nome porque eu não sei se eles me autorizam, mas é assim, uma história de vida incrível. E uma coisa que ela me falou e me marcou muito, ela falou, olha, o rapaz é novo, ele tem 30 e poucos anos, e ele é engenheiro, e ele teve uma queda de 4 metros. Teve problema, ficou vários dias em coma, enfim. É uma pessoa antes e uma pessoa após o acidente. E ela, diferente desses 99% que eu falei que a primeira coisa é o cônjuge ir embora, ela não, ela abraçou a causa, ela está lutando pela reabilitação dele,
e ele está tendo uma reabilitação incrível, ele está tendo, assim, uns ganhos incríveis, né? De coordenação, de raciocínio, E ela falou assim, olha, eu fui casada com dois, um antes do acidente e um após. O que tem que fazer é ter essa adaptação. O amor, o carinho tem que ser o mesmo. Mas ela tem que entender que, assim, talvez eu não faça o que eu fazia antes, mas eu faço coisas diferentes após o acidente. O que eu posso fazer? O que eu posso me adaptar? Então, tudo é assim, é questão de querer ir para cima, conhecer. Hoje a gente tem bastante possibilidade para as pessoas com deficiência estar fazendo bastante tipo de esportes, né? Os que estão nos ouvindo agora, os que vão ouvir após, deixo aí meu convite para estar conhecendo o nosso trabalho e fazer parte da nossa equipe. E é isso, a nossa vida é essa, é sempre estar correndo atrás. A gente não pode ficar se lamentando, tem que sempre correr atrás. Muito obrigada, Leandra. E, mais uma vez, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Americana agradece sua participação aqui nessa live de hoje, falando um assunto tão importante como é a prática de atividade física na vida da pessoa com deficiência. E eu gostaria de agradecer também todas essas pessoas. Nós estamos com várias pessoas assistindo, os conselheiros municipais da Pessoa com Deficiência de Americana, secretária a Rosa do Esporte, secretária de Esporte a Graziele, o secretário Vinícius Zerbeto, mais uma vez a Estela. Obrigado, tá, Estela, pelo apoio da CIA. Nós que agradecemos, Mário, obrigada. Agradecer de coração e dizer para vocês, gente, que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi criado recentemente por uma lei municipal, né, que está lá na internet, vocês podem estar pesquisando sobre o assunto. A lei é o número 6404, de 2 de março de 2020. O Conselho existe desde setembro do ano passado, né, ele foi instituído no município pelo prefeito Chico Sardelli, e tem por objetivo zelar pelos direitos da pessoa com deficiência, criando condições de promover sua autonomia, integração e participação na sociedade. E a gente faz isso com muito carinho, nós conselheiros somos todos voluntários, né? O meu grande respeito aos representantes da Secretaria de Governo, mas em especial os representantes do segmento sociedade civil, que deixa seus afazeres em casa, que deixa seus compromissos com a família e está lá nas nossas reuniões tentando buscar políticas públicas de qualidade para o nosso município. Então, assim, em nome da Mari, a nossa presidente, eu gostaria de registrar aqui o meu carinho especial a todos os conselheiros municipais da pessoa com deficiência que estão sempre conosco, presente, participando com muito empenho, tá? E registrar aqui, né, Mari, que as nossas reuniões acontecem todas as terceiras segundas-feiras do mês, às 9 horas da manhã, na Casa dos Conselhos, que fica ali no Jardim Ipiranga. E aí a gente conta com a participação de todos. Muito obrigado mesmo. E eu gostaria, então, de passar a palavra à nossa palestrante Leandra para suas considerações finais. Eu quero novamente agradecer o convite, né? Para mim foi uma honra estar participando aqui com vocês. Agradecer todas as autoridades aí presentes, que eu sei o quanto é difícil estar participando dessas reuniões que a gente está fazendo agora. São pessoas bastante atarefadas e por aí, por esse interesse, a gente vê o quanto realmente a Americana também está sendo diferencial nessa questão da pessoa com deficiência, porque isso mostra o interesse deles em relação ao tema. Então, meu muito obrigado a todos os presentes aí. E estou à disposição, quando quiserem conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do nosso projeto, da nossa equipe, estamos à disposição. E, mais uma vez, muito obrigada. Mari, suas considerações finais? Bom, além de agradecer aqui, né, a nossa palestrante, eu também quero agradecer aos dois intérpretes que teve nessa live hoje, ao Murilo, a Valquíria, e a todo o pessoal da secretaria, enfim, o Vinícius, né, Vinícius? Um abraço aí para você, viu, Vinícius? E também agradecer a presença de todos que estiveram presentes até agora nessa live, participando, ou mesmo assistindo.
e também a todos que irão assistir depois. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. É isso. Estela, obrigado. Até mais. Valeu. Obrigada a vocês. Obrigada, Valquíria. Obrigada, Leandra. Um abraço a todos. Obrigada, Vinícius. Quem quiser o contato da Valquíria e do Murilo, gente, estará aqui na descrição do vídeo. Então, assim, amanhã, no máximo, em alguns dias, estará no YouTube e teremos lá a descrição do contato dos dois, tá bom? E da Leandra também, viu, Leandra? Fica com Deus. Muito obrigado por todos que estão até agora assistindo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigada também a Cia. Obrigada, Jaqueline, pela força, apoio.